Mais uma polêmica gigante na arbitragem. Tem que cansar de falar de arbitragem. Se tiver errado, a gente tem que falar. Porque quando o Samuel erra ou qualquer outro jogador erra, nós somos cobrados pelo torcedor. Tem árbitro que expulsa, até por menos que aquilo ali, tem árbitro que vê como acidente. Eu vi o lance 200 vezes aqui e daqui. Sim, eu volto sempre com a cabeça erguida e sempre disposto a dar o meu melhor. Vem cá, vamos falar desse empate chechelento aí que convenhamos, né, gente? O 0 a 0 no placar desse Cruzeiro e Fluminense ficou muito por conta do Fábio, que fechou o gol principalmente no primeiro tempo, e também pelo Fabrício Bruno, né? Que não errou absolutamente nada no jogo, não errou nada. Aliás, dois grandes jogos, né? Contra o Grêmio e hoje contra o Fluminense. Se por um lado, um zagueiro foi muito bem no jogo, ofensivamente o Cruzeiro criou menos que em outros jogos, mas só que tem um detalhe. Criou suficientemente para consagrar o Fábio. E eu falei há pouco que também por ele, Fábio, esse placar ficou 0 a 0. Não gostei do Christian, aí o Sinisterra entrou, também não rendeu. Não gostei do Eduardo, o Wallace entrou, mas não dá para avaliar, e não dá mesmo. Então, em geral, gente, eu tenho notado uma queda física também. Mas é achismo puro, por favor, é achismo puro. Não tem nenhum dado aqui. É pelo que eu assisto, é pelo que eu vejo, tá certo? Então, se há uma impressão de queda física, a gente imagina que mexer no time mais cedo, de repente pode dar um gás, né? Mas aí, quem tem entrado também não tem respondido, não tem rendido. Se a gente olhar com muito cuidado para o banco, ofensivamente, o Cruzeiro tem o Gabigol para mudar jogo, gente. Tem o Gabigol. Se olharmos com muito cuidado, né? Então, um ataque aí que o Cruzeiro tem no banco, tem Bolaci, Sinisterra, Ryan e Gabigol. Então, quando não há produção da peça ofensiva do time titular, o Jardim tem pouca opção hoje no banco. Só lembrando que perdeu o Wanderson e perdeu também o Matheus Henrique. O Matheus Henrique não é atacante, mas muda jogo, né, gente? Porque joga muita bola, muita bola. Só para fechar aqui, sobre o lance do Matheus Pereira, tem árbitro que expulsa, até por menos que aquilo ali, tem árbitro que vê como acidente. Eu vi o lance 200 vezes aqui e daqui a pouco no próximo vídeo, inclusive, eu quero falar desse lance. Mostrando ele na tela aqui, tá? Porque tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Então daqui a pouco eu vou fazer um vídeo aqui, vou postar no Instagram, sobre o que eu penso do lance, tá? Sobre o que eu penso do lance. Então assim, em linhas gerais, o 0 a 0 é sempre uma grande merda, e é mesmo, né? Agora, melhor para o Fluminense, que segue na 7ª posição, ruim para o Cruzeiro, que se afasta meio que da briga pelo título, porque o Palmeiras ainda não jogou, e se ganha, abre 7 pontos, com um jogo a menos, e faltando só 5 rodadas, né? Então, de positivo mesmo, a entrada definitiva na Libertadores, e agora, para fechar definitivamente, o colega Ale Oliveira deu uma informação de que o Gabigol sai do Cruzeiro no final do ano, e o que eu consegui de informação aqui, né, nada de extraordinário, é de que qualquer assunto referente à permanência ou saída dele do Cruzeiro só vai acontecer depois do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Ale é muito bem relacionado com os jogadores, trouxe essa informação. É isso aí, no mais, boa semana, beijo na alma e até já. Ela mostrou pra todo mundo que esse lance, se ele errasse, se ele desse amarelo, ele tava errado. E ele teria que expulsar o Matheus, porque o Matheus já tem amarelo. Porque isso aí é pra ser expulsão direta, é cartão vermelho direto. Mas não tem que cansar de falar de arbitragem. Se tiver errado, a gente tem que falar. Eles não são cobrados como tem que ser cobrado, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter sabedoria disso. Continuar errado até quando? Temos que mudar isso para um Brasil melhor, para o futebol brasileiro melhor, gente. Eu volto sempre com a cabeça erguida e sempre disposto a dar o meu melhor. Sempre sou grato a Deus pelas oportunidades, ao professor Ancelotti pela confiança. Então é viajar agora, pegar esses 10 dias com a seleção, aprender o máximo possível e contribuir da forma que eu sempre contribuo, tanto no meu clube. Queria que você falasse como foi essa caminhada, né, até chegar a essa marca e o que pensar daqui para frente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Esta qualificação indireta é um subobjetivo, que realmente o objetivo é uma qualificação direta na fase de grupos.
e é para isso que necessitamos ainda de conquistar, não sei se 3 pontos talvez seja suficiente, mas como toda a gente sabe, nós vamos fazer do campeonato sempre o próximo jogo é o mais importante e é aquele que nós temos que procurar os pontos para consolidar a nossa posição, porque também estamos aqui já 7 meses, 8 meses no campeonato, andamos sempre nos primeiros lugares, não queremos agora deixar cair na parte final, acho que é uma questão justa para todo o grupo de trabalho e para a época que está a fazer. Boa noite, Jardim. Rafael, Rádio Fã. Jardim, um jogo hoje muito pegado, com muitos cartões, né? A arbitragem parece que é um critério no primeiro tempo, segundo tempo muda. Enfim, o Cruzeiro acabou perdendo 4 jogadores para esse próximo compromisso diante do Juventude, sem 3 titulares, né? Sem o Matheus Pereira, sem o Arroio, sem o Christian e o Wallace também, que entrou no finalzinho, também tomando 3º amarelo. O que falar aí desse jogo de hoje e como pensar nesse Cruzeiro já para pegar o Juventude? Eu sinceramente não percebi o número de cartões que foi dado. Como já disse anteriormente, o jogo foi muito picotado, mas quem não viu até pensa que 7 amarelos foi um jogo de guerra, não é? Claro que toda a gente foi amarelada na primeira parte e seguindo na segunda parte faltou os segundos amarelos para muita gente, não é? Para os do Cruzeiro, para os do Fluminense também. Acho que a estratégia de gerir um jogo não deve ser esta, não deve ser começar a qualquer falta a dar amarelo e depois chegar e fechar os olhos na segunda parte. Pronto, mas já vos disse que não sou eu o capítulo, não sou eu o interveniente, por isso cada um tem a sua estratégia. Mister Daniel Ribeiro. Galera, polêmica muito grande nesse lance do Matheus Pereira. E aí, o que vocês acharam? Era para expulsar ou não? De que lado vocês estão? Vão deixando nos comentários quem quiser aí. Nós que estamos cobrando demais, né? Critérios na arbitragem e tal. Verdade seja dita, nesse lance pode ter uma análise mais complicada, uma análise mais detalhada pelo fator sem querer, né? Só que assim, eu acho muito complicado de analisar isso, e já vou falar minha opinião para vocês em relação a isso, mas tem essa questão que gera uma polêmica, foi sem querer. E outra, o jogador do Fluminense deslocou o Matheus Pereira e ele estava caindo. Independente do sem querer ou não, que essa foi a decisão final do árbitro em campo, eu achei muito chocante. Eu achei a imagem muito chocante, achei violento. Pelo contexto todo, eu acho que caberia uma expulsão do Matheus Pereira sim, por conta do sem querer, acabou prejudicando o outro jogador, por mais que tenha sido sem querer. Teve um lance do Gustavo Gomes naquele jogo histórico entre Palmeiras e São Paulo, aquele roubo histórico, né? Que ele dá uma cotovelada também no Tapia e foi sem querer. O sem querer também é falta, o sem querer acaba resultando em cartão amarelo, em cartão vermelho, não tem jeito. Então, por essa imagem, eu acho que o Matheus Pereira deveria ser expulso. Mas e aí, torcedor? O que você acha? Expulsaria, não expulsaria? Vai deixando nos comentários quem quiser aí. E claro, né? E galera, não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações e vão deixando like, dá mó moral.